Glória a Deus. Vamos à palavra. Salmo 124, do 1 ao 18. Salmo 124, do 1 ao 8, perdão, falei 18, do 1 ao 8. Enquanto você abre aí, a turma do Conectar, bom, você que passou pelo Conectar, terça-feira, irmão, terça-feira nós vamos ter um encontrão do Conectar, amém? Às vezes eu bato aí com pessoas nos corredores, pessoas querendo servir, irmão, querendo fazer parte, e estão nas células, e é claro, os líderes de célula vão dar essa indicação, os líderes de célula vão indicar para que isso aconteça. Mas na terça-feira agora, nesse encontrão, nós vamos ali impulsionar aquilo que o Senhor já tem ministrado no seu coração no serviço à igreja. Então, você deseja isso? Não perca, terça-feira, amém? Terça-feira, todos que passaram pelo Conectar, vamos estar todos juntos aqui. E na outra semana começa a nova turma do Conectar, e se Deus quiser, uma nova turma de batizandos, como foi nesse mês, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Bom, o título da mensagem de hoje, agora eu gostaria que todos se assentassem, procure seu lugar, se assente aí. Nós temos alguns minutinhos juntos aqui para recebermos da porção de hoje. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te damos graças, te bendizemos pelos louvores entoados, pela tua presença aqui, Pai, nesse lugar, pelo Senhor ter nos convencido, Pai, de chegarmos até aqui. Maravilhosa presença, Pai, maravilhosa é a comunhão dos santos. Maravilhoso é estar, Pai, em Tua presença, e nós te damos graças porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor tem liberado palavra de vida para a nossa família, para a nossa casa. O Senhor tem nos guardado de todo mal. Acreditamos, confiamos nessa palavra de hoje, que o Senhor ainda é esse Senhor que nos livra, nos guarda, nos protege, Pai. Nós queremos sempre estar sobre essa destra, Pai, poderosa, nos guardando. Então, nos ensine, Pai, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais nesse momento. Nós dependemos, Pai, do Senhor. Nós dependemos, Pai, da Tua presença, do Teu favor, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos aqui toda ação que é maligna, Pai, contra mentes, contra corações, caia por terra, em nome de Jesus. Aqui nós liberamos vida e vida abundante, através do ensino, através do Teu poder que opera através de nós, em nome de Jesus. Nós oramos e a igreja diz amém. Amém. O título da mensagem de hoje é O Deus que livra e protege. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que Ele fez nesse salmo, o que Ele fez com o teu povo, Ele continua fazendo com o seu povo no dia de hoje. Você crê nisso? Amém. Eu creio. O povo dele continua sendo guardado por Ele. O povo dele continua tendo livramento pelo cuidado e o zelo dele. Nós dependemos inteiramente do cuidado desse Jesus, do cuidado desse Deus, do cuidado desse Senhor. Amém ou não amém? Então, aqui um salmo que, é claro, quando você abre o seu telefone, tem os aplicativos, e tem um aplicativo aí, Spotify ou Deezer, de música. Quando a gente abre a Bíblia, o aplicativo de música é o salmo. Aqui é onde estão os inários. Aqui a gente abre e a gente vê as músicas que foram cantadas naquela... O salmo, como esse salmo, por exemplo, um salmo de romagem, que eles iam, os peregrinos iam caminhando em direção a Jerusalém, as festas que tinham, e iam salmodiando, iam cantando ao Senhor. E o que eles cantavam, pastor? Eles cantavam a história deles. Os muitos livramentos que o Senhor deu, como nesse salmo aqui, por exemplo. Cantavam também, muitas das vezes, as exortações do Senhor. Cantavam também, muitas das vezes, que o povo, Israel, não foi fiel ao Senhor e sofreu cativeiro, aprisionamentos com isso. Iam cantando a história deles, o relacionamento deles
com o Todo-Poderoso, o Deus Criador. Assim como eu e você, se a gente olhar um pouquinho aqui para trás, a gente pode compor. Talvez muitos não tenham habilidade para canção ou para compor uma música, mas nós podemos compor uma letra que fala desse relacionamento com Ele, que fala dessa história com Ele, no nosso individual e também como corpo coletivo, sim ou não? Por exemplo, a gente falou muito disso na semana passada, quando nós, em todos os cultos, nós falávamos dos 17 anos de história. Poderíamos compor um salmo, um hino, contando a história. Quem tem mais autoridade aqui seriam os, desde lá de trás. Iam falar toda a história para a gente. E nessa história a gente ia ver esse relacionamento com Deus. Muitas das vezes o que abalou as estruturas, mas Deus esteve ali guardando. Muitas das vezes o tempo de festa, muitas das vezes as discussões, os desentendimentos, mas que no final, por ter o caráter de Cristo, tudo foi resolvido no amor, na humildade e no princípio dele, na verdade dele. Assim como eles também estão falando, e tem uma liberdade poética aqui, porque eles vão falar das várias ocasiões na história de Israel que eles foram atacados ou quase sucumbiram diante de ameaças que eram quase fatais, como é na minha e na sua vida. Na nossa caminhada de fé, quantas vezes aí, ou pelo menos uma vez, você quase sucumbiu, você quase desistiu, entregou ministério, situações que acontecem na nossa vida, vêm, ataques fortes. E tem uma liberdade dele aqui para falar exatamente, tratando do povo. Alguns estudiosos até pensam, ou podem colocar também, que ele usou na composição, como era Davi, de experiências próprias. Por exemplo, quando a ursa, ou se não contra Golias, ou se não contra o rei querendo matar ele ali. Então, várias situações que ele teve na boca do leão, como a Bíblia usa essa expressão, mas que o leão não o tragou. Como nós, em várias situações, na boca do leão, mas esse dente não fechou. E isso é parte dessa composição que ele vai usar aqui. Porque o Deus Todo-Poderoso, eu falei aqui na manhã, o Elohim, o Deus, um dos nomes na Bíblia, no hebraico, o Deus Elohim é poderoso, esse Deus supremo que governa todas as coisas. E como que é difícil, irmão, entender isso. Como que é difícil entender a soberania de Deus. Aliás, a soberania de Deus é o ponto específico dos grandes debates teológicos. É ou não é? Predestinação, aquela coisa toda. Por quê? Porque é difícil compreender o tamanho desse Deus. Abre aí, quem está lá? Gabi? Não estou vendo. Para mim aí, Jó 36, deixa eu ver se está aqui. Jó 36, volta um pouquinho aí, 26. Olha, Eliú exalta aí, exaltando a majestade de Deus. Olha o que ele fala aí. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos são incalculáveis. Ou, em algumas traduções daí, não se pode calcular. Não tem como calcular essa soberania. Não tem como calcular a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor. E a grande verdade é que muitas das vezes, eu e você, ou como igreja aí, nós erramos feio, exatamente porque nós queremos compreender isso que é incalculável. Nós queremos compreender fisicamente, humanamente, o que é espiritual. Nós queremos compreender isso que está além do humano, além do que é perceptível, físico, do que pode ser compreendido assim. E Deus, Ele está... Tudo começa num mover espiritual, sim ou não? Ele está movendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Semana que vem, eu repito, tem as eleições.
pode ser a permanência de um governo ou a troca de um governo. Tem algo espiritual sendo movido, sim ou não? Tem. O governo de toda uma nação, mas isso começa no que é espiritual, e às vezes a gente não está compreendendo o que é espiritual para poder nos posicionarmos naquilo que é físico. A gente precisa entender o que Deus está movendo espiritualmente. Às vezes a gente consegue ver com os nossos olhos físicos, mas às vezes também não. Então, pastor, como é que eu percebo isso? Como é que eu compreendo isso? Abre aí Hebreus 12, no versículo, se eu não me engano, 14. Hebreus 12, vou achar aqui também. No versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós conhecemos essa palavra, esse versículo. Mas esse verá aqui, no original, ele é exatamente compreender, é entender. Então, eu posso perceber e compreender o que é espiritual quando eu sigo com a paz e a santificação. Sem paz e santificação é impossível compreender aquilo que é espiritual. É por isso que muitas das nossas respostas ainda não são espirituais. É por isso que muitas das nossas respostas elas continuam sendo carnais diante das situações. Por quê? Porque quando eu não compreendi o que é eterno, eu não consigo dar respostas eternas aqui no terreno. Eu só consigo responder, corresponder o Espírito Santo, corresponder palavras espirituais quando eu compreendo aquilo que é eterno. E como que eu consigo, pastor? Seguindo a paz e santificação. Somente com santificação nós conseguimos chegar nesse lugar. Mas não é só isso. O versículo 14 diz isso. Mas ele vai continuar ainda. Irmão, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Dentro da sua casa, da sua família, ou lá no seu emprego, ou principalmente essa época aí de eleição, olha aqui, nunca feche a porta da graça para alguém só porque ela pensa diferente de você. Não faça isso. Antes de esquerda ou direita, eu quero te lembrar que você é um cidadão do céu. Você é uma carta viva. Você é um instrumento de Deus nessa terra, seja o modo que for que a pessoa pensar. Antes de qualquer coisa, você é essa carta que ele precisa ler sobre essa graça e esse caminho de salvação. É você que é a igreja dele nessa terra. Amém? É importante isso estar entranhado em mim e você. Não feche essa porta, não feche. Filipenses 3, no versículo 20, diz que nós somos cidadãos dos céus e se esperamos no Senhor Jesus Cristo. A minha espera ou esperança, ela está totalmente fundamentada na pessoa de Jesus. Não é na pessoa de homens. Porque homens são levantados e são tirados por esse Jesus. A gente pensa que a gente move as coisas, né? Como o povo também pensava aqui, o qual nós vamos ler. Então, pastor, eu falei aqui na parte da manhã, eu não posso me posicionar? A Bíblia diz que você deve se posicionar. É um reino de justiça, de paz, de alegria. Você deve se posicionar segundo a esses valores, segundo esses princípios que estão aqui. Mas continua comigo em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. Olha como nós nos posicionamos, irmãos. Seguindo a paz, seguindo com a santificação, compreendendo as coisas que são do alto e espirituais, versículo 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja falso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Pastor, não posso me posicionar? Deve se posicionar contra toda a injustiça desse país, mas ei, sem que de você brote raiz de amargura contaminando os outros. Vamos seguir?
16, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Impuro aqui, esse caso aqui de Esaú, inclui diretamente a idolatria. Pastor, não posso me posicionar? Pode, segue a paz, a santificação, que de você não brote raízes de amargura, não contamine os outros e não seja impuro e nem profano. Impuro aqui no original da palavra é idolatria, correlacionado à idolatria, que também no seu posicionamento não haja idolatria cega por homens. Nem sendo impuro e nem sendo profano. No original da palavra, profano significa não dar valor às coisas que são espirituais. Que as coisas que são espirituais estejam acima das que são terrenas em tudo nas nossas vidas. Principalmente diante do pleito eleitoral que nós estamos enfrentando e que vai falar sobre o comando de uma nação, sobre o governo de uma nação, sobre reger uma nação. A gente vê pessoas, eu vejo pessoas falando, eu vou votar no candidato X, porque eu voto nele pela igreja, eu voto nele pelo Senhor, pelos princípios, pela verdade do Senhor. Mas é engraçado, nós vemos pessoas falando assim, eu voto nele pelo Senhor, eu voto nele pela igreja, mas não tem vida com a igreja. Mas na primeira oportunidade da segunda-feira de manhã, está quebrando esses valores e esses princípios na sua aliança com o próprio Senhor. Então como é que esse é o meu argumento com essa pessoa? Não, é mais fácil a gente olhar para dentro e dizer, eu tenho uma afinidade, ou são interesses próprios, como acontece com muitos aí, ou é por medo. Porque também acontece muito, eu não estou falando aqui, irmão, líderes religiosos hoje têm se posicionado. Amém. Eu também, irmão. É evidente que eu não vou me posicionar a favor de um viés político que vai contra todos esses valores aqui bíblicos. É evidente. Amém ou não amém? Isso é lícito? Amém. Agora, o que eu não posso é jogar Jesus e a santidade de Jesus ligada a sistemas corrompidos, irmão. Não faça isso. Esse lugar aqui, ó, é altar de adoração. Lugar de campanha é em palanque na rua. O que eu não posso é querer alinhar aquilo que é santo com aquilo que é profano, com aquilo que já se corrompeu. Amém ou não amém? Então muitos estão posicionados, muitos líderes e liderados, que eu coloco os liderados como povo também, né? Estão ali também, irmão, posicionados em verdade. Outros por interesses próprios, e aí cabe a Deus julgar, não cabe a nós. Usando o medo com o povo, numa forma de manipulação, a gente vê isso acontecendo. Olha, se candidato X ganhar, a igreja vai sofrer, hein? Vai ter perseguição. Aí usa o medo da pessoa, usa o medo com as pessoas, sabe? E às vezes num interesse próprio. A cultura pode ser transformada, a igreja pode sofrer a perseguição, se talvez um governo X entre. Sim, isso pode acontecer. É verdade, eu concordo com isso. Mas, querido, olha só, o ponto principal aqui a igreja, ela precisa estar preparada para essa realidade e não temendo essa realidade, porque o que a palavra diz é que as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. A igreja não tem que estar temendo, a igreja tem que estar preparada. Essa é a verdade. Se Deus tiver um tempo de prosperidade, de alegria, de expansão, de avivamento, naquilo que a gente enxerga como avivamento também, porque isso é um tempo mais fácil, amém, irmão. Agora, olha aqui para mim, se entra um governo, se acontece com qualquer governo, quero falar assim, pronto, para você não pensar que eu estou colocando um lado aqui. Se acontece em qualquer governo da igreja sofrer uma perseguição, dessa coisa toda, você acha que isso saiu do controle de Deus? Com qualquer governo.
A igreja precisa estar preparada pelo tempo de felicidade, de alegria, mas ela deve estar preparada principalmente para o tempo de juízo, irmão. O tempo onde a peneira vai passar e só vai ficar o trigo. Para isso nós devemos estar preparados. Sabe por que a gente se reúne em célula? Você já se atentou para isso? Tem gente que acha que é só um jeito de se reunir. Irmão. Quando eu falo que a célula é a igreja, olha aqui para mim. Se acontece isso em qualquer governo, amanhã a gente não pode vir mais para o prédio, a gente continua se falando. A gente tem grupo, células, gente que conversa, estão interligadas nesse povo aqui todo. A igreja continua de pé independente do templo, irmão. Por isso eu falo tanto disso aqui, por isso eu dou tanta importância para o relacionamento e para o contato, porque essa é a igreja. Amanhã acaba o templo, a igreja continua. Quem está compreendendo aqui? Abra aí Provérbios, no capítulo 2, do 6 ao 9. Tem aí a versão NVI? Tem? Está aqui? Provérbios, capítulo 2, do 6 ao 9. Achou aí? Qualquer coisa eu corro aqui também. Calma aí. Achou? Acompanhe comigo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Até o 9. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo. Olha aí, a proteção do Senhor, irmão. Olha, acompanhe comigo. Ele reserva a sensatez para o justo. Ele reserva para quem? Tem um povo separado, sim ou não? Para o justo. Como um escudo protege quem anda em quê? Integridade. Quem são os que estão sob a proteção do Senhor? Os que estão caminhando em integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu não tenho medo de governo A ou governo B entrarem aí para governar. Eu tenho medo de não aparecer justo e fiel diante do meu Senhor. Porque quem me livra do que vai acontecer não é Lula, não é Bolsonaro, não é Ciro, é o Senhor. Quem me protege do que vai acontecer é o Senhor. Quem está do lado da sua igreja e continua com o braço forte guerreando é o Senhor dos exércitos. É diante dele que eu me preocupo. É diante dele que eu estou preocupado de aparecer íntegro, justo, fiel, nos caminhos aonde ele colocou, nos caminhos do bem, é o qual ele fala no final. É ele, o Deus Elohim. Esses estão no caminho do bem, protegidos por ele. Meu Deus, eu esqueci que eu estou em Salmo. Volta lá em Salmo. Vamos pregar. Acompanha aí. Esqueci nada, irmão. Tudo armado. Fica tranquilo. Tudo isso é um pano de fundo para o nosso posicionamento e saber que no nosso posicionamento de fidelidade existe uma mão poderosa que nos livra e nos protege. Mais do que qualquer outra instituição, qualquer homem, qualquer coisa terrena. Ele começa, Davi, o salmo assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Escuta aí, irmão. O povo de Deus que tem homens se levantando contra eles. Quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, mas bendito é o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou o laço
e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Eu quero começar aqui a primeira frase, se não fosse o Senhor. Irmão, se não fosse o Senhor, eu já teria sido encontrado num quarto de hotel, infartado, com um prato cheio de cocaína. Se não fosse o Senhor, eu nunca seria um homem fiel à minha esposa. Se não fosse o Senhor, eu nunca teria sido pastor. Se não fosse o Senhor, eu sequer chegaria à idade de 30 anos. Antes de ontem. Tá amarrado, meu irmão. Que risada maligna, né, irmão? Você sentiu o peso? Sentiu a seta? Repreende aí, irmão, me ajuda. Amém? Se não fosse o Senhor, irmão, eu não teria visto o desenvolvimento da minha filha. Se não fosse o Senhor, eu não estaria casado. Ela estaria em outro lugar. Se não fosse o Senhor, eu não teria vivido tantas histórias com ela. Não só com a minha esposa, mas com a Júlia. Tantas coisas que eu ensinei para ela nesses anos. Se não fosse o Senhor, cara, eu não teria a possibilidade de salvação. Se não fosse o Senhor, não teria um cordeiro que iria naquela cruz e que iria, pelo Espírito, seria convencido de que é melhor entregar a minha vida. Se não fosse o Senhor, jamais eu teria entregado. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, 3 pontinhos para você. Eu deixo você continuar. E você? Se não fosse o Senhor, essa aliança de casamento estaria aí de pé. Se não fosse o Senhor, as inúmeras vezes que a dificuldade financeira bateu a porta, você teria continuado. Se não fosse o Senhor, as inúmeras vezes que, pelo nosso desespero, nós quase naufragamos na fé, como falamos aqui no início, você estaria aqui até hoje, irmão. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Quantas coisas que nós podemos falar se não fosse o Senhor? E glória a Deus por isso. Ele continua, se não fosse o Senhor, Jael que o diga, se não fosse o Senhor, que esteve aonde? Ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos. Quantas situações, irmãos, que teríamos sido devastados pelo que aconteceu. Mas se não fosse o Senhor, e se Ele não tivesse do nosso lado, o Senhor que estava do lado, e Ele vai usar aqui a palavra, teriam nos engolido. Olha aqui para mim. Ele traz à memória aquilo que anima Israel. Aquilo que aconteceu lá atrás, e que foi um fato, e que o Senhor esteve lá e os livrou. Ele usa essa lembrança para vivificar na guerra de hoje, que aquele mesmo Senhor está aqui nos guardando. É isso que Ele está fazendo. Eles teriam nos engolido. Ei, situações que eu e você enfrentamos, porque quando eu estou falando aqui, se não fosse o Senhor, você já foi lá, irmão. Você já lembrou. Alguns aqui com situações que aconteceram ontem, que aconteceram hoje. E aí você fala, se não fosse, teria acontecido, mas não aconteceu. Isso quer encher o nosso coração na noite de hoje de quê? Que aquele mesmo Deus que nós começamos falando que é de ontem, hoje e eternamente, que esteve naquela guerra, que esteve diante daquela situação, que nos livrou, é o mesmo que está presente na guerra, na batalha de hoje. Porque quando nós estamos vivendo a guerra de hoje, o que parece é que, não, dessa guerra não passa, é assim ou não é? Não, agora eu entrego de vez, agora eu desisto de vez. Agora foram todas as minhas forças. Eu escuto isso.
Agora não dá mais, tá? Naquela passada, a gente também chegou a cogitar essa possibilidade. Mas o mesmo Elohim que operou lá é o mesmo que continua operando aqui. No dia de hoje, na dor de hoje, na angústia de hoje, na decepção de hoje, na batalha de hoje. Ele está confirmando isso no coração deles e também ainda com essa música e com esse salmo no meu e no seu coração. Amém ou não amém? Ele continua operando, ele continua agindo. Nessas guerras, não importa se o inimigo é maior, se o inimigo é menor, se ele está mais forte, se ele está mais fraco, se a guerra ela se apresenta aparentemente mais fácil ou aparentemente mais difícil. O que mais importa e que está sendo falado no texto é se Deus está do nosso lado. Porque se Ele estiver do nosso lado, nós vamos ter livramento. Se Ele estiver do nosso lado, nós temos proteção. O que mais importa são aquelas qualidades ao qual nós falamos no provérbio para termos a certeza que nós estamos guardados por essa destra poderosa. Amém? Isso é o que mais importa. Romanos 8, no versículo 30 ou 31, uma parte muito conhecida que diz: que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, por que você ainda está prostrado aí, meu irmão? Se você está nesse lugar de ser guardado por Deus, se Ele está do seu lado, não tem nada contra que possa prevalecer a grandeza e a guarda dEle. A situação só bagunçou um pouco a sua confiança, mas Ele te trouxe nessa noite para essa confiança ser restabelecida. Ele te trouxe nessa noite para essa confiança ser restaurada, que é o mesmo Deus que está agindo. Quem está comigo aí, diga amém. Tá, esse é o Deus que está conosco. Agora, se Deus não estiver do nosso lado, Ele também fala sobre isso aí. Ele diz que nós teríamos sido engolidos vivos. Como a terra que se abre e nos suga ali para dentro e acaba em fogo, ou as águas que nos submergiram e transpassaram as nossas almas como torrentes fortes. Se Deus não estiver do nosso lado, os perigos da guerra que nós continuamos enfrentando, irmão, materiais, físicas, espirituais, todo tipo de guerra, toda sorte de guerra. E quando ele fala águas aqui, vai aí comigo aí, lá no versículo 4. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Os impérios de Egito, Assíria, daquela Babilônia, eles sempre ameaçavam a inundar a esse povo de Deus com seus exércitos, com a sua cultura, com os seus costumes, como acontece hoje, irmão. Eu vi um vídeo, irmão, você deve ter visto esse vídeo aí na internet. Eu vi um vídeo que, naquele vídeo você consegue perceber o tamanho da maldade. Uma senhora, uma menina nova ainda, que foi criada nesses costumes, foi criada no evangelho, foi criada numa igreja. E por causa de ideologia, essa ideologia do ódio aí, eu não chamo nem de viés político, irmão, eu chamo de ideologia do ódio. Por causa dessa ideologia do ódio aí, ela se afastou. Tudo bem, pode acontecer e a pessoa, ela pode se afastar. Mas numa live, eu não sei se vocês viram isso, ela falando: eu sei como entrar na igreja. Vocês viram isso? Vocês precisam tomar as escolas das crianças, as escolas dominicais das crianças, e lá começar a falar da nossa ideologia e mostrar um Jesus diferente para eles, porque a próxima geração vai estar na nossa mão.
dentro das igrejas. Olha, irmão, que seriedade nisso. Por isso é preciso vigilância. Quando nós estamos aqui, não é só uma reunião. A igreja e o mundanismo sempre foi uma guerra espiritual. E às vezes nós, infelizmente, perdemos para essa guerra. Às vezes nós aceitamos sugestões que não é para a gente aceitar. Como nós estamos vendo acontecendo aí, irmão, dentro das igrejas, infelizmente. Isso continua acontecendo, esses perigos físicos e espirituais. E essas águas aqui, eles estão falando desses costumes também que eles tentavam inundar o povo de Deus, como acontece na internet hoje, como acontece, né, a arte também, e culturalmente isso continua acontecendo nos dias de hoje. E se Deus não estiver do nosso lado, nós acabamos nos entregando a isso, irmão. Olha aqui para mim, quantas das vezes você está distraído quanto a isso? Tem dias que você passa o dia rolando o feed do Facebook, do Instagram. Você vê no final, você não produziu nada. A sua fé não foi edificada em nada. E pelo contrário, um monte de lixo foi jogado para dentro de você. Já pensou? Já parou para pensar sobre isso? Ainda continua essas águas tentando, de alguma forma, tomar mente e corações. E não é por aí não, irmão. É contra o povo de Deus. É contra a igreja. Ou na igreja, como nós demos exemplos aqui, isso continua claramente acontecendo. Verso 6 aí, acompanha comigo o verso 7. Mas, o que ele vai dizer? Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou esse laço e nós nos vemos livres hoje aqui. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, há um versículo muito conhecido, ao qual diz que o nosso adversário, Satanás, está ao nosso derredor, bramando, como um leão, buscando a quem ele possa tragar, desvirtuar. E são várias as vezes que nós estamos pertinho dessa presa. Como o Salmo está falando, glória a Deus, porque o Senhor nos livrou dos dentes. E quantas as vezes, irmão, que é só por causa dessa percepção de que nós estamos entendendo que é espiritual, que o Senhor ainda continua nos dando livramento. E muitas das vezes, e muitas são as vezes, que nós até caímos e somos até abocanhados nessa caminhada de fé. Mas mesmo assim, o que ele vai dizer é: o Senhor não deixou que eu ficasse lá. O Senhor, perceba que no Salmo ele fala, o Senhor não me livrou do dano. Não é isso apenas. O que ele diz é, o Senhor salvou a minha alma. Se não fosse o Senhor, irmão, com toda a dificuldade que você tem, você olha para você aqui na noite de hoje com a sua família, ou se você não está com a sua família vai estar aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode olhar e você pode dizer, obrigado, Senhor, porque eu sei as várias vezes que eu tive na boca do leão. Eu sei as várias vezes que eu tive para aceitar essas sugestões malignas. Eu sei as várias vezes que eu caí e que depois o Senhor me levantou e que me conduziu até aqui hoje. Eu sei os vários laços que o Senhor cortou, porque na minha carnalidade eu teria caído facilmente nessas armadilhas. Ou eu caí facilmente nessas armadilhas, mas o Senhor também me resgatou. O Senhor foi lá. Eu sei o quanto eu não merecia. Eu sei que numa escolha que era para eu ter escolhido o Senhor, eu escolhi a minha carnalidade.
Mas ainda assim, o Senhor foi lá. E o que era para eu pagar, o Senhor envia o seu único filho. E me dá a possibilidade de uma reconciliação. E de, como está escrito nesse salmo, olhar para nós e dizermos: pela sua misericórdia somos livres no Senhor. Não estamos presos mais àquela armadilha. Não estamos mais presos pelaquela pecaminosidade. Não estamos mais sucumbindo nas nossas escolhas de morte, porque a sua misericórdia nos livrou. Não foi por mérito meu, mas foi pela sua graça. Versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Você pode se colocar de pé? Sem conversar com quem está do seu lado, em nome de Jesus. Se coloque de pé e olhe aqui para mim, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está conosco. E hoje Ele veio revigorar essa convicção no seu coração. Filho, eu estou com você. Filha, eu estou com você. Não deposite em homens o que só eu posso suprir e fazer. Não. Nós temos sim que nos posicionarmos como igreja, mas não deposite em homens, irmão, aquilo que só Deus é na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você for perceber, irmão, na verdade, a nossa situação para escolher o nosso governante não é nada boa. Porque 80% das pessoas que eu converso, irmão, elas não falam assim: pastor, eu vou votar porque é o meu candidato, porque contra ele não tem acusações, porque eu vejo um caráter libado, porque eu vejo alguém mesmo polido para esse cargo, para essa coisa. Eu não vejo pessoas falando assim. 80% das pessoas que eu falo assim: por que você vai votar nessa pessoa? Quando ela me dá a liberdade, e ela já falou para mim, eu falo: por que você vai votar nessa pessoa? Ela falou: porque a outra não pode de jeito nenhum. Olha o ponto que nós chegamos, irmão. Nós estamos votando numa pessoa porque a outra, tanto para um quanto para outro, ele fala: não, o outro de jeito nenhum. Eu não gosto desse, mas o outro de jeito nenhum. Aí eu falo do outro, aí fala a mesma coisa: não, eu não gosto desse aí também, mas aquele não pode entrar. Que ponto que nós chegamos, irmão. Tem que escolher o menos pior. Isso daí parte dessa escolha. Amém? Agora, tem uma escolha que ninguém pode mudar. Nós podemos partir dessa escolha aquilo que é menos pior. Mas eu quero que você traga aqui a convicção de que aquele que pode escolher, te escolheu não como direita ou esquerda, te escolheu como nação santa. Aquele que realmente escolhe, te escolheu como geração eleita, te escolheu como igreja, te escolheu como família, te escolheu como filho, te escolheu como filha. E é sobre ele que é depositada toda a nossa esperança. E é sobre ele e apenas ele. Deixa eu esclarecer uma coisa para você, para não ser uma mensagem triunfalista, e para isso ficar bem claro na sua percepção ao sair daqui. Deus estar conosco, isso não significa
e não está relacionado que nós não vamos sofrer em batalhas. Isso não significa que não vão ter dias maus, mas isso significa que diante dessas guerras nós vamos estar protegidos por Ele. Isso significa que tem livramento na misericórdia dEle. É muito importante essa consciência ser viva em mim e em você. Às vezes aquilo que vem, irmão, travestido de dor, aquilo que vem travestido de angústia, de sofrimento, é exatamente o que está nos levando a uma maturidade no que mais importa, que age no âmbito espiritual. Pode ver, irmão, às vezes tem lutas difíceis e você pensa que dessa daí não tem como sair. Aí você vê esse mesmo Deus mais uma vez te livrando, e quando você sai da situação, você sai muito mais maduro no relacionamento com Ele. A tua maturidade é outra. Paulo orou por 3 vezes. Hoje eu estava falando com o Sol. Cadê o Sol? Tá aí? Tá ali? Tá aqui? Tava falando com o Sol. A Sol, a gente falando, alguém tava com rinite, sinusite. Eu tenho essas coisas também. E eu tava falando com ela que eu orava por algumas pessoas e as pessoas eram curadas disso. E eu chegava em casa e botava a mão aqui, Senhor, e eu não fui curado. Várias vezes. Eu vi um irmão que chegou na cela, primeiro dia na cela, irmão, eu orei por ele, a sinusite dele nunca mais apareceu. Paulo pede 3 vezes, tira esse espinho da carne. Ele quer andar sem aquilo. E por 3 vezes, irmãos, ele ouve um não da parte de Deus, dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Por 3 vezes. Deus, às vezes, Ele não vai tirar o espinho da nossa carne, mas Ele vai dar graça para você passar por isso. Ele vai dar graça para você suportar esse espinho. Ele vai dar força para você suportar essa guerra. E outra, Ele não tira o espinho de Paulo, mas Ele dá graça para que ele possa passar, e não possa só passar, mas que seja um dos maiores, se não o maior evangelista que pisou nessa terra. Ou seja, diante das nossas lutas, o Senhor continua operando a vontade dEle através de mim, de você. Basta apenas um posicionamento. Um posicionamento. Um posicionamento. Porque Ele continua do nosso lado. Ele continua do nosso lado. Ele continua a nos livrar. Continua.